E aí, pessoal, estamos de volta aí para a parte 2 aí dos métodos das ciências sociais, né? Ou os métodos da sociologia. Então a gente falou no vídeo passado sobre o Durkheim, aquele aqui, ó. Durkheim, não esqueça desse cara aqui não, é o careca barbudo. O Marx é o cabeludo barbudo que não passou chapinha. Então esse aqui é o Durkheim. Durkheim já era então, tá? Então finalizamos o Durkheim. Tá lá os três aqui, ó. Cantinho, não sei se dá para ver esse treco aí de longe, ó. Durkheim, Marx, Weber. Então, Durkheim, a gente já viu agora, já era. Já era. Esse aqui eu jogo na produção, tomei produção. Mais um. Emile Durkheim, funcionalismo. Também já foi. Então agora nós vamos falar sobre outro método. No primeiro, funcionalismo, a gente viu no vídeo passado, trata a sociedade na mesma perspectiva do positivismo, né? Entende a sociedade como um corpo. Aí vamos pegar aqui pra gente ver, ó. Entende a sociedade como um corpo, né? Tá aqui. E esse corpo é composto por partes, né? Esse organismo social, né? Durkheim tem termos, vocês não vão ver agora, vão ver no segundo ano, termos bem específicos como patologia social, né? Que a gente vai ver que são termos cunhados, né, pelas ciências da natureza, principalmente a biologia. A sociedade, que é o funcionalismo, a sociedade é composta por partes, essas partes ele dá o nome de instituições, aqui, e essas instituições, elas são responsáveis pelo conceito central do Durkheim, que é fato social, são os fatos sociais. Mas o que a gente tem que perceber é a influência do Comte com essa ideia que essas instituições sociais, elas que moldam o nosso comportamento. Então, Durkheim pensa e pesquisa a sociedade a partir dessa perspectiva, né? Entendendo a sociedade como algo que molda o indivíduo, o nosso comportamento é moldado pelo meio que nós vivemos. Então, ele diz que o indivíduo ele é apenas objeto, né, nesse meio social. Então, ele recebe influência da sociedade que ele vive. E essas instituições, elas devem ter a integração, mesma perspectiva positivista, né? As instituições devem ser integradas, né? E essa integração, esse ordenamento, cada um cumprindo a sua função, por isso funcionalismo, né? Cada um tendo a sua função, o corpo social, a sociedade como um todo, ela pode ser ordenada, ela pode se desenvolver, ela pode progredir. Na mesma perspectiva lá que o Comte colocava. O que o Durkheim faz é um refinamento muito maior da teoria e dos métodos de pesquisa. Ele escreveu os métodos no livro dele chamado As Regras do Método Sociológico. Então ele é o cara, né, nessa questão. Então tá aí, então ele vê a sociedade dessa forma, integrada, e então o papel do pesquisador é analisar essas instituições, a função dessas instituições dentro da sociedade, como essas instituições agem no indivíduo. Beleza? Então aí fechamos o funcionalismo. E daí a gente passa para agora o Marx. O Marx ele é anterior ao Durkheim, né? Ele é contemporâneo do Comte, tá aí, ó, Karl Marx. O método dele, né, diferente do Durkheim, que é o funcionalismo, o método dele é chamado materialismo histórico e dialético. Qual que é a ideia do materialismo histórico e dialético do Marx, né? Tá aqui o Marx, mais uma vez, barbudinho, né, esse aqui, Karl Marx. Qual que é a ideia do Marx? A ideia do Marx é o seguinte, que a sociedade, né, ela é composta por relações, né, que ele fala relações materiais. O que são as relações materiais? As condições que o homem se organiza para sobreviver, as condições econômicas principalmente. Então a perspectiva do Marx é sempre, a gente não pode esquecer disso, o viés econômico. Então ele vê que as relações materiais, a organização material que os homens estabelecem entre si com relação à natureza, são responsáveis pela formação da sociedade. Isso muda com o tempo. Então ele fala, as formas de organização material do homem ela é histórica, por isso é materialismo histórico. Então as condições materiais de existência, que são as relações que os homens estabelecem para comer, para trabalhar, para produzir suas condições de vida mesmo, de viver, ele diz isso é histórico, isso muda com o tempo. Ele fala, na antiguidade existia um sistema econômico que era o escravismo, na Idade Média o feudalismo e na Idade Moderna o capitalismo. Então essas são as condições que os homens se organizam. Então ele fala, o método dele é o quê? A gente tem que entender essas mudanças históricas, materiais. Então ele foge da questão subjetiva ou a questão espiritual ou, né, transcendente, que é característica, por exemplo, da teologia. Então ele foge disso. Então ele fala, as condições materiais de existência, que dão condições para o homem viver. E ela é histórica e ela é dialética. Por que dialética? A dialética ela é baseada na contradição, na luta entre os opostos. Então, para o Marx, o que acontece na vida social? Existem classes sociais, que é o conceito central do Marx.
Então as classes sociais, elas são antagônicas, né? Elas estão em disputa de interesses. Então ele fala, ó, na Idade Média era o senhor feudal e o servo. Na Idade Moderna é a burguesia e o proletariado. Então a burguesia e o proletariado, eles estão em constante contradição, em constante conflito de interesses. E esse conflito de interesses, ele chama de dialética. A gente vai explicar ao fundo, né? A filosofia acho que explica melhor isso aqui, que é a dialética, né? A dialética aristotélica, depois a dialética hegeliana. Então que o Marx trabalha. Então ele fala a contradição entre a vida está inerente à vida material, que é responsável pelo desenvolvimento da sociedade, pelas mudanças. Então ele fala, as mudanças elas vêm a partir dessas contradições. Então, diferente do Comte, que fala que é a ordem que leva ao progresso, né? Você manter a sociedade, cada um cumprindo as suas obrigações, sua função, que a sociedade vai evoluir. Para o Marx, não. Para o Marx, essas disputas, né? que gera algo novo, que gera as mudanças sociais. Então, o cientista ele tem que se ater a essas contradições, essas disputas, sejam elas disputas ideológicas, sejam elas disputas de poder que existem dentro da sociedade. Ele tem que pesquisar e entender essas contradições, entender como as classes sociais elas se configuram, né? A classe, principalmente ele diz no capitalismo, a burguesia, que é a classe, a elite econômica, e o proletariado, que são os trabalhadores, né? A luta de classes, né? Ele fala, é o gerador de um novo modelo social. Então ele fala, se do feudalismo, a disputa entre os senhores e os servos gerou o capitalismo vai levar a um outro modelo social, que vocês já viram já, que é o socialismo, etapa para chegar ao comunismo, beleza? Então o Marx é uma pitadinha do Marx, vocês vão ter lá no texto e também vão ter lá nos slides para poder ver isso. E no próximo a gente vai falar do Max Weber, no próximo vídeo, e fechar com a pesquisa qualitativa e quantitativa. Valeu, pessoal!